E nós vamos aprender aqui mais uma chave para abrir as portas em nossas vidas. Olhe para quem está do seu lado e diga: vem aí mais uma chave para abrir as portas. Amém ou não? Em o nome do Senhor. Você trouxe a sua chave aí? Trouxe ela? Em nome de Jesus. Pega a sua chave aí, levante ela para o alto. Em nome de Jesus, levante a sua chave. Quem não tem a chave vai receber uma hoje. Diga amém. Diga mais forte, amém. Vai receber uma chave hoje quem não tem. Levante a sua chave e fala assim: meu Deus. Com mais fé, meu Deus. Em nome de Jesus, tudo que está fechado vai se abrir na minha vida. Tudo que está trancado vai destrancar. Porque eu creio no teu poder, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não? Quem ainda não tem a chave, mas quer a chave para fazer a campanha? Pastor, eu quero esta chave. Levante a sua mão que a pastora Kelly vai entregar aí nas tuas mãos, em nome de Jesus. Isso, em o nome de Jesus. Só as crianças que não recebem, porque ainda não entendem muito o que acontece, gente. Tem criança que entende, tem criança que é esperta. Agora tem aquelas crianças que ela pega para ficar brincando, para ficar jogando. Segura aí, fica lá. Não, joga de novo, vem daqui. A criançada fica assim. Então tem que entender. Diga glória a Deus. E eu quero aqui falar, gente, de um discípulo. Diga comigo, discípulo. Jesus tinha quantos discípulos? Quem sabe? Quantos discípulos? 12 discípulos. E um desses discípulos se chamava Tomé. Diga comigo, Tomé. Tomé era um discípulo abençoado. Diga abençoado. Para não dizer outra coisa, né? Era um discípulo abençoado. E esse discípulo, ele tinha uma dificuldade, gente. Esse discípulo chamado Tomé, ele tinha uma dificuldade. A dificuldade que este discípulo tinha era de acreditar nas coisas. Pergunta para quem está do seu lado: você acredita nas coisas? Você acredita que Deus é poderoso? Você acredita que Deus opera milagres? Você acredita que Deus pode curar? Que Deus pode libertar? O Tomé estava tendo uma dificuldade. Jesus havia sido crucificado, mas como o próprio Senhor Jesus havia declarado que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, chegou esse terceiro dia e Jesus ressuscitou. As mulheres foram até o túmulo de Jesus saber onde Jesus estava. Elas chegaram no túmulo, olharam o túmulo, a pedra estava removida, o túmulo estava vazio. Preste atenção, gente. O túmulo estava vazio. E aí de repente um homem chama as mulheres e fala: o que vocês estão procurando? A quem vocês procuram? Aí elas disseram: estamos procurando Jesus. Mas ele falou assim: ele não está mais aí. Vai e conte aos discípulos que ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. E quando elas foram correndo no meio do caminho, correndo lá, todas chegaram lá até os discípulos e falaram: olha, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E aí os discípulos ficaram assim meio que duvidosos, né? Porque eles ainda estavam atordoados com a morte. Era o terceiro dia. Eles estavam ali tristes, lamentando a morte. Até que Jesus então apareceu para eles. Jesus apareceu para os discípulos, se revelou aos discípulos. Mas aí, esse discípulo chamado Tomé, quando Jesus apareceu para eles, para os outros discípulos, quando Jesus apareceu para os outros, o Tomé não estava junto. Aí Jesus apareceu e depois sumiu. Aí o Tomé chegou, aí os discípulos pegaram e falaram para o Tomé. Chegaram para o Tomé e falaram: Tomé, Jesus ressuscitou, Tomé. Jesus ressuscitou, Tomé. E o Tomé, como um crente abençoado, Tomé ficou meio assim: ressuscitou Jesus. Eu vi Jesus crucificado lá na cruz.
pregado no madeiro, eu vi carregando o corpo dele, levando para o túmulo. Vocês estão falando para mim que Jesus ressuscitou? Que história é essa? Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo de número 20. Abra aí. Evangelho de João, capítulo de número 20. Capítulo de número 20 do Evangelho de São João, versículo 24 ao versículo 29. João 24, verso de número 29. Olha só o que esse discípulo chamado Tomé fez. O que aconteceu? Diz aí. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Se ninguém falou misericórdia, então todos acharam. Então eu vou ler aqui, gente. Olha o que diz. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Olha aí o que o Tomé disse aí. Vamos ler aí o 26, 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Olha para mim aqui agora. Olha para mim. O Tomé, nesse instante aqui, ele estava querendo ver os sinais. Diga comigo, sinais. Olha para quem está do seu lado e fala: ele queria ver os sinais. Ele queria uma prova de que era Jesus. Ele queria realmente ver com seus próprios olhos que era Jesus. Porque ele tinha o que dentro dele? Vamos ver se você está captando e prestando atenção na mensagem. Ele tinha o que dentro dele? A dúvida. Palmas para a irmã, ela revelou para você o que ele tinha. Pode aplaudir com fé. Ele tinha dentro dele dúvida. Diga comigo, dúvida. Olha para quem está do seu lado e fala: ele tinha dúvidas. Ele queria saber realmente se era Jesus. Ele queria saber se era Jesus. Aleluia. Ele queria ter a prova de que era Jesus. Aí o 26 fala: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou quem, gente? Não ouvi, chegou quem? Jesus. Estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. 27. Depois disse a quem? Quem que ele disse? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas o quê? Fala com fé, gente. Não sejas o quê? Incrédulo, mas crente. Olha para quem está do seu lado, aponta o dedo abençoado para ele e fala assim: ó, não seja incrédulo, seja crente.
gente é crente, meu irmão. Mas aí você pode até dizer assim, pastor, eu sou crente. Você sabe o que significa a palavra crente? Sabe? A palavra crente significa pessoa que acredita em alguma coisa, que acredita em algo, que acredita em alguém. Isso significa a palavra crente. Só que o Tomé não estava acreditando que era Jesus. O Tomé estava incrédulo. O Tomé estava com dúvidas. Diga dúvidas. Por isso ele queria a prova. Aí então Jesus carinhosamente, carinhosamente Jesus chega para ele e fala assim: disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Diga glória a Deus. E sabe quem são esses aqui, os bem-aventurados que Jesus está falando? Sou eu e você. Bem-aventurados somos nós que não vimos quem é Jesus, não tocamos em suas chagas, não tocamos do seu lado, mas nós cremos. Diga eu creio. Diga mais uma vez para quem está do seu lado, fala: não seja incrédulo, seja crente. Ou seja, acredite. Não deixe a dúvida entrar no meio do caminho. Não deixe a dúvida entrar no meio do percurso, porque a dúvida vai impedir você de ser bem-aventurado. A dúvida vai fechar a porta para você. A dúvida não vai abrir a porta para você. A mesma coisa é da seguinte forma. Vem cá, ministro, vem cá. Aqui o ministro. Ele está com câncer em fase terminal. O médico diz que ele tem 3 meses para morrer. Nem o tratamento vai resolver. Nem o tratamento. Mas aí eu venho, falo para ele de Jesus, mostro para ele quem é Jesus, as maravilhas que Jesus faz, o poder sobrenatural da fé. Eu mostro para ele tudo isso. Aí eu chego para ele, ponho a mão na cabeça dele e oro: Senhor, em nome de Jesus, arranca este câncer em fase terminal. Tira, meu Deus, faça aquela oração toda poderosa e tal, e sai daí, diabo. Aí eu falo para ele assim: pode ir que você está curado. Pode ir. Aí fase terminal. Ele está curado? Pela minha fé está. Mas uma pessoa em fase terminal, ela acredita mais ou ela duvida mais? E aí que entra o problema. É aí que entra o problema. Quando entra a dúvida. A dúvida vai impedir a porta de se abrir na vida da pessoa. Obrigado. A dúvida vai impedir a porta de se escancarar. Eu quero que a partir de hoje, preste muita atenção. A partir de hoje você risque 2 palavras do seu vocabulário. 2 palavras do seu vocabulário. Uma palavra é: você está passando por problemas, aí chega uma pessoa e vem com a bênção de Deus para você e fala assim: você vai vencer essa situação. Aí você diz uma palavrinha que todos dizem. Essa daí mesmo. Será? Pronto.
Já foi. Ou então você diz uma outra palavrinha. Sabe qual? Sabe qual? Qual? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou ser curado. Por enquanto Deus não está querendo. Está em fase terminal. Deus não está querendo. É prova. Oh meu Deus. Está doendo. Oh Jesus. Que prova. Se Deus quiser, eu vou ser curado. E esse se Deus quiser vai a vida inteira. Então olhe para quem está do seu lado e fala assim: querido, risque essas duas palavras. Será e se Deus quiser. Com Deus não tem será. Com Deus não tem se Deus quiser. Com Deus tem eu quero. Com Deus tem vai ser, em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Fala para quem está do seu lado: não será não, já é. Se Deus quiser não, Deus quer. Deus quer. Deus quer ver você curado. Deus quer ver você prosperando. Deus quer ver você feliz. Deus quer ver a sua casa abençoada. Ele não tem dúvida do que Ele quer. Ele quer e Ele vai fazer se você não duvidar. Se você não duvidar. Se você não for um Tomé da vida, incrédulo, não sei, né? Vou passar pela porta. Será que se eu passar pela porta o Zezinho vai ser abençoado lá em casa? Será? Será? Esse será já está estragando tudo. Eu vou passar pela porta, se Deus quiser, quando eu chegar em casa, o Zezinho vai estar bom. Passa com esse pensamento aqui não, que não vai acontecer nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar. Então risque esse será aí da sua boca, da sua mente, do seu coração. Risca. E meu Deus, eu vou, é para ser. É para ser, é para acontecer, Jesus. Eu creio que o Senhor não tem dúvida do que o Senhor quer fazer na minha vida. O Senhor quer mudar a minha vida sim. O Senhor quer mudar a minha história sim. E é hoje, não é amanhã, nem depois e nem depois. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Eu lembro até hoje de um amigo meu. Ele sofreu um acidente de moto terrível. Que ele só não morreu porque Deus livrou ele. Deus livrou. E ele pegou e mostrou a perna dele, toda dilacerada e remendada com enxerto. E olha a oração que ele ia pedir para auxiliar na igreja. Você pode orar por mim, por favor, para eu entrar na caixa que eu quero aposentar? 20 anos de idade a pessoa, 20 anos, 23, coisa assim. Você pode orar por mim que eu quero ver se dá certo para eu entrar na caixa, porque não dá para trabalhar mais desse jeito. Que isso? Quando ele deveria estar orando para Deus curá-lo, para Deus libertá-lo, não, ele estava querendo aceitar o problema na vida dele. Ele estava querendo aceitar, não, eu vou viver assim, vou viver aleijado, não vou trabalhar, minha vida não vai mudar, nada vai mudar. Ele estava o quê? Crente ou incrédulo? Incrédulo. Ele estava incrédulo. Ele não estava acreditando, ele não estava confiando, ele estava incrédulo, pedindo 23
aposentar o quê? Até que lá na frente, graças a Deus, Deus abriu os olhos desse rapaz e ele entendeu que não era isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que lutar pela vida dele. Ele tinha que guerrear pela vida dele, não para ele querer aposentar. E sabe o que aconteceu? A vida dele mudou. A vida dele mudou. Sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a ir para a academia. Começou a ir para a academia e puxava ali e tal, ia ele e outro amigo e tal, não sei o que. Aí me chamaram: vamos pastor, vamos com a gente lá para a academia. Fui até um tempo, mas não gostei da academia não, porque o instrutor não te instruía nada, ficava conversando fiado com as mulheres para lá e não te instruía em nada. Eu falei: não vou ficar nessa academia não, que papo furado esse negócio aqui. Aí eles continuaram, ficaram lá e puxa ferro daqui, puxa ferro de lá. E o rapaz ficou forte, trabalhando, começou a trabalhar de novo, começou a conquistar as coisas na vida dele de novo. Teve lutas, teve batalhas, mas ele tirou aquele pensamento dele de incredulidade e de aceitar a doença, o problema na vida dele como se fosse um empecilho. Diga comigo: eu vou crer. Diga: eu não vou duvidar. Fala para quem está do seu lado: creia. Não duvide. A dúvida vai te atrapalhar, meu irmão. A dúvida vai te impedir de seguir em frente. A dúvida vai te impedir de prosperar. A dúvida vai te impedir de ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Por isso Jesus, ele repreendeu Tomé e disse: porque me viste, Tomé, creste? Aí Jesus falou: bem-aventurados os que não viram e creram. Eles creram, eles acreditaram, mesmo sem ver. Olha, você está aqui hoje, você está vendo Jesus aqui? Quem está vendo Jesus aqui? Você está vendo Jesus? Não. Ninguém está vendo Jesus aqui. Ninguém está vendo Jesus aqui. Nem o senhor, seu João. É porque o senhor tomou um, o senhor está dizendo que está vendo Jesus. O senhor não está vendo Jesus não, Jesus não está aqui. Jesus, como é que eu tenho a certeza que Jesus está aqui? Como é que eu creio que Jesus está aqui? Como é que eu sei que Jesus está aqui? Como que eu sei que Jesus está aqui? Eu sinto, diga comigo: eu sinto. Diga para quem está do seu lado: nós sentimos. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. É por isso que nós sabemos que Jesus está aqui. Não precisa você ver. Estende as mãos aí, menino, estende as mãos. Cadê? Está furado aqui? Ah, esse aqui não é Jesus não, isso aí não é Jesus não. Sai fora daqui que isso não é Jesus não. Ah, não precisa. Jesus estava falando: creia em mim, creia, sou eu, aquele que vive e reina hoje, amanhã e sempre. Eu não morri, eu estou vivo. Diga glória a Deus. Diga: o meu Jesus está vivo. E se tem alguém vivo aí, dá glória a Deus bem alto aí. Isso. Você está vivo. Você tem vida, você tem Deus, você tem Jesus, um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma. Então não fica aí você com esse pensamento: eu quero entrar na caixa, pastor. Tem 40 anos e quer entrar na caixa. Tem muito para conquistar, para viver e quer entrar na caixa. Quem entrar na caixa? Eu lembro até hoje, quando eu decidi fazer a obra de Deus, minha mãe falando assim: filho, você não vai pagar o seu carnê da aposentadoria? Eu falei: oxi, mãe, eu lá estou pensando em aposentar. Eu mal comecei a vida, estou pensando lá em aposentar. É, mas e quando você ficar velho e você querer aposentar para ter um dinheirinho? Eu não quero saber de aposentar. Quem vai me aposentar é Jesus quando eu chegar na glória, lá no céu. Enquanto eu tiver fôlego de vida aqui, eu tenho mais é que pregar o Evangelho, eu tenho mais é que seguir em frente e não duvidar. Diga glória a Deus. Diga amém, Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não duvida não. Duvida não. Seja Tomé não. Não tenha um espírito de Tomé na sua vida não. Não vai te levar a lugar nenhum. Sua vida vai ficar parada, estacionada. Diga: Deus me livre. Bate o pé no chão e fala: Deus me livre.
só meia dúzia bateu o pé no chão. Deus me livre. Cadê? Bate o pé no chão aí, cadê? Deixa eu ver. Ah, agora sim. Eu só vi meia dúzia batendo só. Você está feliz com a vida que você está vivendo? Tá bom assim, do jeito que tá? Se tiver bom, então continua assim, tá bom, não tá? Não. Vamos esperar entrar na caixa, vamos esperar aposentar. Você sabia que tem gente que está aposentada e ainda trabalha? Tem gente que está aposentada e ainda trabalha, sabe por quê? Porque ele não aguenta ficar parado. Ele não quer saber de ficar parado, ele quer mais. Na igreja tem uma senhora lá de 64 anos. Ela não falta um culto. Todo dia, segunda, quarta, sexta, domingo, todo dia de tarde ela está lá. Chega meia hora antes do culto começar. Está lá. Meia hora antes. É aposentada. Outro dia ela chegou para mim, pastor, ora para mim que eu quero que uma porta de emprego se abra. A senhora quer mesmo? Eu falei, quero, pastor. Quero trabalhar, quero ganhar dinheiro. A porta se abriu e ela foi trabalhar, foi abençoada. Aí esses tempos ela parou de trabalhar e falou, pastor, ora porque eu quero voltar a trabalhar, pastor. E tem gente nova querendo já aposentar, encostar. Não, vamos lutar, gente. Não fique incrédulo, não. Deus tem mais para você. Diga comigo, Deus tem mais para mim. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus tem mais para você. É só não duvidar. Não duvida. Não duvida não, diga glória a Deus. Abre a Bíblia no Evangelho de Marcos aí. Marcos, capítulo de número 11. Marcos, capítulo 11. Capítulo 11, verso 22. Marcos capítulo 11, verso 22. Vamos ver o que diz aí? Olha o que diz. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Diga a glória a Deus. Olha o que Jesus falou aí, ó. Jesus falou: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque se você tiver fé em Deus, você vai pedir o que você quiser. Você vai dizer ao monte: ergue-te e lança-te no mar. E se você não duvidar, vai ser feito. Diga amém, Jesus. Amém. Tudo que você disser vai ser feito. Tudo que você quiser vai acontecer. Glória a Deus. Olha como cada chave está ligada à outra. Cada chave que eu estou entregando aqui, uma é ligada à outra. A fé é ligada à oração, a oração é ligada ao jejum e a dúvida é ligado a esses três. Se você tiver fé, fé é o que nós aprendemos? Fé é dúvida ou é certeza? Certeza. Fé é certeza. Fé é certeza. Eu tenho que orar com fé ou orar com dúvida? Fé. Eu tenho que jejuar com fé ou jejuar com dúvida? Fé. Ah, mas será que vai acontecer? Eu vou jejuar, mas será que vai ter uma resposta? Nem jejua se for jejuar com será. Ah, vou jejuar e se Deus quiser essa história aí vai mudar. Nem faça isso se tiver com dúvida. Arranque a dúvida da sua mente. Arranque a dúvida de você.
Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Diga amém, Jesus. Diga, eu creio no meu milagre. Diga com mais fé, diga, eu creio no meu milagre. Creia no seu milagre. Não duvida não, Jesus está falando aqui, vamos ler de novo o verso 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será o que, gente? Ele disse uma coisa só que vai ser feita? Duas coisas só? Três? Ele disse o quê? Diga com fé, diga tudo. Diga com mais força, tudo. Olha para quem está do seu lado e aponta o dedo para essa pessoa e fala, é tudo, meu irmão, é tudo. É tudo que Deus vai fazer. Não é uma coisa só não, não é duas, não é três, é tudo que se você disser vai ser feito em nome de Jesus. Mas você não pode duvidar. Diga, eu não vou duvidar. Diga, sai dúvida da minha vida. Diga, vai embora dúvida. Eu não te aceito. Se até hoje você viveu duvidando, se até hoje você ficou aí questionando, será que eu vou ser um dia curado desse problema? Será que um dia essa porta vai se abrir? Será que um dia o meu casamento vai ser restaurado? Será que um dia a minha família vai ser abençoada? Será que um dia eu vou sair dessa lama? Eu vou sair desse fundo de poço? Você fica aí só falando, será? Será que um dia essa história na minha vida vai mudar? Será não? Vai mudar em nome de Jesus, e eu vou lutar para que mude, e eu vou fazer por onde a minha vida mude. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você vai se levantar aqui hoje e não vai baixar sua cabeça mais para nada, nem para derrota, nem para o fracasso. Meu Deus, a minha família vai mudar. Por que ela vai mudar? Porque eu creio que vai mudar. Eu vou lutar para ela mudar em o nome de Jesus. Não duvide. Vai te prejudicar a dúvida, vai te atrapalhar a dúvida. A dúvida impede a fé de agir, a oração de ser respondida, o jejum de ser concretizado com sucesso. A dúvida atrapalha tudo. Para a gente finalizar aqui e fazermos a nossa oração, Tiago, livro de Tiago aí, Tiago capítulo 1, verso meia dúzia. Tiago 1, verso meia dúzia. Tiago quase no finzinho da Bíblia. Tiago 1, verso meia dúzia. Carta de Tiago, capítulo 1, verso meia dúzia. Abre aí, gente. Acharam? Diga glória a Deus. Então vamos ler. Olha o que o Senhor Jesus, o que a palavra sagrada nos diz. Peça, porém, com dúvida, com incredulidade. Peça com incerteza. Não é isso aí que está escrito aí, gente? Não. Peça com será. Peça se Deus quiser. É isso aí, gente? Não. Peça com quê? Fé. Com quê? Fé. Ih, se fé aí tá, pelo amor de Deus, hein? Vocês jantaram aí? Quem jantou aí, gente? Amém. Só 3 jantou, né? Só 3 que jantou. Então fala com força. Peça, porém, com fé. Isto. Não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Quem já foi para a praia aí? Você vê, o vento bate para um lado, a onda... O vento bate para o outro, a onda... O problema te pega de um lado e você... Vai. Vem cá, Luiz, vem cá. O problema vem desse lado e você... Vai. Joga ele para cá, pastor. O problema vem... A pastora vai te jogar, Melissa. Vem cá. Vem para esse lado e você vem. O problema vai e você vai junto com o problema.
ir para um lado, outro, não sei, será? A campanha está na metade, será que eu continuo? Ou será que eu paro? Será que eu vou? Seu filho. Jesus está falando para você, peça com fé. Peça com fé. Não duvida não. Acredita em nome de Jesus. Não seja aí levado pelo vento, pela onda, ó, como a onda para lá, para cá. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio, outra hora, não vai, outra hora eu vou parar. O problema está muito grande. O problema está muito grande, pastor. O problema está muito grande para mim. Está muito difícil para mim. Está difícil para você aí? Está difícil? Tá ou não está? Está difícil? Mas você vai duvidar? Ou você vai crer? Não creia, não duvide, tenha fé, vai orar, vai pedir, vai jejuar, faça com fé, faça com certeza, não faz, vou jejuar, pastor, vou jejuar, porque o pastor falou que tem que jejuar. Queria jejuar muito não, mas tem que jejuar, né? Não vai funcionar. Agora quando você levanta com fé, com disposição, e fala, Deus eu vou fazer, Deus eu creio, Deus eu acredito, a minha vida ela vai mudar, diga glória a Deus. Amém. Diga amém, Jesus. Amém ou não? Amém. Em nome de Jesus. Então, a quarta chave para você ver a porta se abrindo na sua vida é não duvidar. Fala com fé, não duvidar. Olha para quem está do seu lado e fala, não duvida. Chega de duvidar. Chega de duvidar. Só fica duvidando. Mas pastor, o médico falou, como eu dei o exemplo aqui, está em estado terminal, vai morrer, 3 meses você vai morrer. Mas se você acreditar no Deus de milagres, se você acreditar no Deus de maravilha, se você acreditar nesse Deus e não duvidar, ele disse o que lá que a gente leu agora há pouco? Se você crer, tudo que você disser vai ser feito. Se você não duvidar, vai ser feito. Se você hoje aqui orar e não duvidar, você vai receber o milagre. Mas orar mesmo, falar mesmo com fé, em nome de Jesus, diga graças a Deus. Amém ou não, gente? Então essa é a quarta chave para você abrir as portas na sua vida. Não duvidar. Diga, eu não vou duvidar. Aplaude bem forte o nome de Jesus. Bem forte as suas palmas para Jesus. Levante a sua mão direita e fala assim, meu Deus, eu duvidei durante muito tempo, mas agora chegou a hora. Não duvidar mais. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-me a crer, a confiar, a acreditar no meu milagre, na minha vitória, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Diga amém.